Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E segue: porque tive fome, me deste de comer. Fala da sede, fala do ser forasteiro e recebeu hospedagem, do nu que foi vestido, do enfermo que foi visitado e do preso que foi visto. Isso está em Mateus 5, é o meu verso predileto da Bíblia esse. Se você não sabia, agora vai saber. Mas esse verso 35 é extraordinário. 35, 36, 34 a 36, digo melhor. Mas então eu quero ouvir isso do rei. Aqui Jesus estava dizendo assim, o contexto, vai ter dois grupos de pessoas no final. Dois grupos. Os que estão à direita e à esquerda, isso não tem nada a ver com política, viu? Alguns até usaram isso aqui para política, porque os da esquerda são destruídos, não tem nada a ver com política isso aqui, tá? Os que estiverem à direita vão receber do Senhor as seguintes palavras: vinde benditos meu Pai. Entrem na posse, possuí o reino que está preparado, porque vocês me deram de comer, me deram de beber, me vestiram, foram me visitar no hospital, me viram na prisão. Mas quando, Senhor, nós te vimos nessas circunstâncias? Quando vocês fizeram para os pequeninos, para as pessoas que não têm voz, para pessoas que não adianta nem tirar selfie, que não vai aumentar o número de likes. Então, para essas pessoas, quando você fez alguma coisa, sem colocar no jornal, sem fazer alarde, fez porque a pessoa necessitava e você fez. Então, você fez para mim. Olha que bacana. Jesus está nas pessoas necessitadas. Eu posso ver o rosto de Jesus e ele vai dizer, pode entrar, entra para o reino. Olha, esse verso aqui para mim é encantador. Mas, infelizmente, ele vai dizer para outro grupo, não é? Depois aqui, vocês não me deram de comer, não me deram de beber, não me vestiram, não me visitaram no hospital, não me viram na prisão. Mas quando? Porque vocês deixaram de fazer isso para os pequeninos. Só há dois grupos de pessoas, meu querido, minha querida, só dois grupos. Os que estão com Cristo e os que não estão com Cristo. É isso. Está falando do juízo aqui. Exatamente. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por sua palavra, pela palavra de Deus. Nós estamos todos os dias às 6 da manhã, como alguns podem perceber na TV. Estamos também no YouTube, vários estão nos acompanhando, aí milhares pelo YouTube. Pelo que a gente sabe, nós temos aí mais de 435 mil. Eu nunca sei o número exato, porque esse programa vai ao ar daqui a um tempo e aí eu não sei o número de pessoas. Mas aí houve uma época que nós tínhamos 1.000 pessoas por dia, 1.500 a cada 2 dias. Olha, isso é uma bênção de Deus, estamos felizes mesmo. Que você possa se inscrever também no nosso canal Reavivados por sua palavra NT, lá no YouTube, ok? Copiar o link, mandar para os amigos, isso vai fazer uma diferença tremenda. Palavra de Deus sendo pregada. Estamos também no NT Play, estamos no Spotify, no Deezer, para você poder não ter desculpa. Olha, tem várias possibilidades para estudar a palavra de Deus junto com a gente, tá bom? Agradecemos aos Anjos da Esperança que nos ajudam a manter todo esse cenário novo aqui, já tem algum tempinho, mas é novo, é bonito, os equipamentos, as pessoas que trabalham aqui, os Anjos da Esperança são responsáveis por isso. Através das suas doações, você quer se tornar um Anjo da Esperança? Maravilha! Basta mandar uma mensagem para este WhatsApp. Quero mais informações, como é que faz para se tornar um Anjo da Esperança? Um anjinho, as crianças também podem, supervisionadas pelos pais, lógico. Como é que eu posso ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo? Fabuloso. E graças aos Anjos da Esperança, estamos apresentando para você essa revista aqui sobre oração. Deus me ouve. Suas perguntas sobre oração, pelo menos as básicas, vão ser respondidas aqui. Não é um compêndio sobre oração, mas tem muita coisa linda aqui. Bíblia, hein? A Bíblia, o que a Bíblia diz, é o que nos interessa. Escreva para este outro WhatsApp e você vai receber essa revista gratuitamente. Ok? Nós vamos para um intervalo agora e ao voltarmos vamos estudar o capítulo 5, vamos passar alguns pontos mais altos do capítulo 5 do segundo livro, das Crônicas, que é o livro que estamos estudando agora nesse período. Não saia daí.
Estamos de volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Se você chegou agora, é muito bem-vindo, muito bem-vinda também, para estudarmos o capítulo 5 do segundo livro das Crônicas. Olha, nós estamos bem pertinho aqui já dos Salmos, daqui a pouco vamos passar por Salmos, Profetas e tal. Vai ser legal, viu? Já estamos aqui na minha página, nas minhas páginas, 592 páginas. Nós já passamos aqui bem rapidinho, né? Vamos começar bem o ano estudando a Palavra de Deus. Faço um convite para você acordar, arrumar a cama, estudar a Palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Se você não buscar o plano de Deus para a sua vida, eu quero dizer que o outro lá, já tem um plano para você. Já tem, prontinho. E vai influenciar você, sem dúvida. Então saia com a palavra de Deus no coração. Bom, Salomão, o local já foi escolhido pelo próprio Davi, o Monte Moriá, onde o templo deveria ser construído. O templo teve uma planta. Essa planta começou a ser estabelecida ali no local, demarcado, o perímetro, tudo mais. Eles começaram a fazer o templo, começaram as divisões do templo, a preencher o templo com todos os utensílios. Não é? O único utensílio que veio, que não era o normal lá do tabernáculo, templo móvel, foi a arca. E agora essa arca vai entrar no templo. Onde estava a arca? Davi a buscou e colocou numa tenda ali em Jerusalém. Então agora ela vai ser levada para o templo. Coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Então aqui diz que assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão. Sabe quantos anos demorou para terminar? Esse tempo? 7 anos. Muita coisa, hein? Cada detalhe, cada coisa linda, detalhes extraordinários, porque Deus é um Deus incompreensível até certo ponto, né? A gente compreende só um pedacinho dele, só aquilo que tem que ver com a nossa salvação. Então, detalhes, cada detalhe falava alguma coisa e apontava para o Salvador Jesus. O templo apontava para Jesus, você sabe, né? Era a sombra da cruz. O que acontecia ali aconteceu em Cristo na cruz do Calvário. Então, fez tudo conforme Davi tinha projetado, ouro, prata, os utensílios, tudo, os tesouros da casa do Senhor, estava tudo pronto. Então, Salomão traz a mobília original da arca. Que coisa espetacular, né? E os anciãos foram reunidos, cabeças das tribos, verso 2 fala isso, né? Os príncipes das famílias também, dos israelitas estavam ali. Salomão vai subir a arca da aliança da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Um momento inusitado, um momento importantíssimo. Uma jornada linda para quem estava presente, marcar aquilo, gravar aquilo na mente. Mas que coisa maravilhosa. Você gostaria de estar lá se você recebesse um convite, Salomão convida você para a inauguração do templo, seria uma coisa bem legal, né? Seria uma coisa bonita. Hoje, a minha igreja é templo? Não, como esse templo aqui, não. Mas como? E os textos que usam geralmente para o templo podem ser usados para a igreja? A gente usa, né? Silêncio, cale-se todos, não sei o quê, a casa de oração, estamos na casa de Deus, então, tudo bem, isso é válido. Mas a igreja hoje ela é diferente desse templo aqui. Esse templo aqui tinha o Shekinah, tinha ali um propósito. Até Jesus morrer, o véu do templo rasgou, então não tem mais templo. Pode chamar a igreja de templo? Pode chamar a igreja de templo, mas ela não tem a mesma função que essa aqui. Ela não tem santíssimo, ela não tem santo, ela não tem pátio. Com esse significado aqui, não. Já não mata cordeiros. Então, o significado é diferente, ok? Isso é muito importante a gente saber. Como é que a igreja é chamada no Novo Testamento? Chamada de casa de oração para todos os povos. Aí mudou um pouco. Então, é a expansão do reino para todos os povos. Casa de oração, todos são muito bem-vindos. É a casa do Pai? Pode chamar de casa do Pai, mas não é templo, não é sagrada. A igreja, veja bem esse conceito aqui, a igreja não é sagrada, ela é consagrada, é diferente.
Quando você consagra alguma coisa, você diz assim, esse aqui tem propósitos santos, especiais, de converter pessoas. Então, tudo que você fizer ali tem o objetivo de converter pessoas. Não vai fazer uma coisa ali sem propósito, mas alguma coisa para converter pessoas. Isso deve ficar bem claro para a gente, tá? Não dá para endeusar a igreja. Tá? Tem que se fazer silêncio? Claro. Como é que você vai falar um negócio e todo mundo fica conversando? Tem que ter respeito por quem está falando. Tem que ter um local especial para as crianças, tem que ter um local especial para aquelas pessoas que precisam de um espaço, né? Tipo um cadeirante, alguém com uma necessidade especial, sem problema. Os bebês podem ter um lugar especial. Tem um quartinho onde o pastor vai se preparar, ok. Tem um tanque batismal, não tem problema, mas não é templo, tá? Esse templo aqui. Então a mobília foi feita, levaram a arca, que era o sentido especial desse santuário, era o sentido especial. Não é? Quando a gente vê aí algumas denominações fazendo o templo disso, templo daquilo, e gastando dinheiro enorme para... Bom, cada um é cada um, né? Mas hoje a gente não tem templo, tá? Não adora em templo. A gente não precisa ter esses símbolos. Vamos fazer aqui um candeeiro. Pode até colocar, mas ele não tem o mesmo sentido. Uma mesa com os pães da proposição, ok, mas não tem o mesmo sentido, tá? Essas coisas não são necessárias hoje. Tudo isso deixou de existir quando Cristo morreu na cruz. Agora a pegada é outra, né? Bom, então vamos lá. Bom, aí ele faz um sacrifício, levaram, né, para cima a arca. Foi uma festa tremenda. O rei e toda a congregação, verso 6, se reuniram, né? Estavam diante da arca, sacrificando ovelhas, bois. E olha que coisa que é esse texto. Eram tantas ovelhas e bois, de tão numerosos, não se podia contar. Esse é o grande propósito. Não se podia contar. A ovelha, que era um animal gregário, não era um animal selvagem, não tem ovelha selvagem, né? Ela depende de um pastor, foi o animal escolhido para representar Jesus. Agora nós não precisamos mais representar Jesus através da ovelha, derramamento de sangue, etc. Temos Jesus. Então, não se podia nem contar, tamanha era a alegria, não é, de oferecer para o Senhor o seu melhor. Bom, e aí diz que tinha a arca, foi colocada no seu lugar no santuário, onde? No Santíssimo. Foi colocada ali no lugar mais interior, diz aqui, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Lembra se nós mostramos uma gravura aqui com os anjos com as asas abertas, né? Uma ponta de lá até metade, a asa meio que encostava aqui do outro anjo até a outra ponta, até a parede. Né? Então, debaixo disso foi colocada a arca. Um pouco diferente do tabernáculo, né? O tabernáculo só tinha arca. Aí tinha 2 querubins com asas abertas aí dentro deste templo de Salomão, construído por Salomão. Não é? E eu quero mostrar aqui uma imagem da arca. Coisa bonita. Essa eu acho uma das mais bonitas, porque tem essa luzinha em cima. É mais ou menos isso, a presença de Deus. A arca é que dava sentido a tudo aquilo. A arca estava dizendo assim, Deus está com o seu povo. No tabernáculo móvel, cada lugar que eles iam, saíam, a nuvem baixava, a luz brilhava, e eles sabiam que Deus estava com eles. Olha que sentido. Hoje não tem mais isso. Hoje, Deus está conosco. E Jesus diz assim, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. João diz assim, ele veio para iluminar a vida de todos os homens. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Jesus. E quando Jesus foi para o céu, para o reino de Deus, ocupar o seu lugar, um outro membro da Trindade veio para continuar iluminando o nosso caminho. É bonita essa arca? É. Então, o que estava ali dentro? Tinha uns varais, porque a arca não podia ser carregada por homens assim, tinha uns varais, né? Ela só podia ser carregada assim, não podia ser carregada nem num carro de bois, só nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Então havia lá todas essas coisas e tal. Aí
estão os varais, verso 10, até o dia de hoje, né, naquele tempo. Nada havia na arca senão as 2 tábuas da lei, as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Então, quando recebeu as tábuas, foram guardadas, no tempo devido foi feito o tabernáculo, elas foram guardadas dentro da arca, com o cajado de Arão, que floresceu, e com um punhado de maná. Aqui é só esse elemento que aparece agora, só as tábuas da lei. O que Deus estava querendo dizer com essas tábuas da lei dentro da arca? Dentro da arca. Quer dizer assim, isso é importante, a lei está no centro. E qual é a lei mais importante? É o amor. Eu li isso uns dias atrás, né? É o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é o sentido da vida cristã. A lei tem esse sentido. Bom, amar a Deus como? Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, não prestarás culto a imagens, escultura, etc. Lembra-te do dia do sábado para o guardar, nele não farás obra nenhuma. Amar a Deus. E amar ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não furtar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Né? Aí é o próximo, horizontal. Então, o sentido aí, os sacerdotes saem, se santificaram, se lavaram. Aí os levitas cantores, Asaf, Emã, Gedutum, os filhos deles, vestidos de linho, em pé, e cantaram, tocavam trombetas, cantavam. O verso 3 diz assim, quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, estou lendo o 13, hein? E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, isso aí tem salmo assim, né? Dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, sabe quantas vezes aparece a expressão casa, do capítulo 5 ao capítulo 7? 377 vezes. A casa do Senhor, casa do Senhor. O templo hoje é diferente disso daí. Não é? Pode chamar de casa do Senhor? Pode, mas ali é a casa do Senhor. O Shekinah estava lá, a arca estava lá. E olha o que acontece. Encheu-se o lugar do quê? De uma nuvem. Você lembra a caminhada do povo de Israel? De dia, uma nuvem para amenizar o calor do sol. À noite, uma nuvem de fogo. A nuvem era importante, a proteção de Deus, para iluminar, para proteger do calor. E aqui diz que uma nuvem no deserto, né, bem conhecido, a nuvem aparece aqui, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem. E agora olha o finalzinho desse capítulo, última linha aqui. Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quem é a glória do Senhor? Ou quem foi a glória do Senhor e é, depois que Cristo veio? Cristo. Por isso que o santuário deixou de existir. Não tinha sentido. Porque Cristo carregava a glória do Senhor. E num lampejo, lá no Monte da Transfiguração, Jesus se deixou mostrar com um pouco da glória de Deus. Isso foi forte aos olhos dos discípulos. A transfiguração, né? Então aqui diz, a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E essa glória esteve ali, até que finalmente o templo foi destruído, o templo de Zedequias, por Nabucodonosor, 605 e tal. Foi destruído, porque o povo não continuou adorando ao Senhor devidamente. Desafio para nós, né? Desafio muito grande para a gente. Estar na presença do Senhor. Não tem mais arca, não tem mais templo, não tem mais lugar santíssimo, santo, não tem mais altar de sacrifício, não tem mais a bacia de bronze, não tem mais nada disso. O que temos é a glória do Senhor em Cristo Jesus. E é um convite do Espírito Santo, vinde, 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 o Espírito convida, vinde, vinde, vinde.
usando o termo bíblico, para que nós possamos nos achegar a Ele. Do jeito que estamos, para sermos recebidos, perdoados, amados e santificados em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai bondoso, colocamos diante de Ti o nosso desejo de estarmos na Tua presença, todos os dias. Mesmo que não possamos Te tocar, Te ver como gostaríamos, um dia nós vamos ver o Teu rosto maravilhoso e Te agradecer muito, mas por hora, pela fé, queremos ter o Senhor do nosso lado, andando conosco, para que possamos descobrir qual é o caminho para o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso hoje, em nome de Cristo. Amém. O programa fica por aqui. Eu espero você amanhã com o capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Até lá. Existe um ditado interessante que afirma: o combinado não sai caro. Tal pensamento aponta para a necessidade de que as regras de qualquer tipo de relacionamento fiquem claras, para que não hajam maus entendidos posteriormente. Me recordo de uma pessoa que comprou um carro financiado em muitas parcelas. Porém, depois de 1 ano pagando o banco, o proprietário se arrependeu do negócio que fizera, pois descobriu que por causa das muitas parcelas escolhidas, o valor do veículo seria maior do que ele imaginava. Revoltado, ele foi até o gerente e, depois de apresentar suas queixas, a resposta que recebeu foi a seguinte: amigo, você leu o contrato? Lá deixava muito claro acerca de seus direitos e deveres, mas pelo jeito você está querendo descumprir o combinado. Contratos são arquivos de tratos combinados entre duas partes. Eles nos lembram qual é a nossa parte no combinado assumido. Interessante que na Bíblia existe um contrato eterno contendo as regras de conduta que Deus exige de seus filhos. Tais regras foram repassadas a Adão e Eva no Jardim do Éden e estes repassaram a seus filhos através da tradição oral. Mas com o tempo o povo foi se esquecendo o combinado e Deus precisou relembrar a eles através de Moisés. De forma simbólica, Deus resumiu seus mandamentos em 2 princípios e o registrou em 2 tábuas de pedra em cima do Monte Sinai. Em seguida, para que o povo entendesse a santidade desse contrato, Deus pediu que sua lei fosse guardada no lugar mais sagrado do país, dentro da Arca da Aliança, a qual por sua vez ficava no lugar santíssimo do santuário. O verso 10 do capítulo 5 do livro de 2 Crônicas mostra que tal tradição foi mantida por Salomão ao construir o primeiro templo. Veja, nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas que defendem que a lei moral de Deus, registrada nas 2 tábuas de pedra e guardada no lugar santíssimo, foi abolida na cruz. Porém, esta é uma teologia muito desonesta com o que está escrito na Bíblia, visto que não existe nenhuma evidência para tal abolição. Se a humanidade observasse os 10 princípios da lei de Deus, teríamos um mundo muito melhor. Nós amaríamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Hoje, você pode começar a levar mais a sério a aliança que Deus quer fazer com você. Descubra os seus direitos e assuma os seus deveres. Este é um tipo de contrato que você não perde nada. Pelo contrário, você ganha tudo.